Beleza. Então vamos lá, né? Dando continuidade. Entramos agora na corrente elétrica. Já sabemos o conceito, né? O conceito de corrente elétrica, que é a energia elétrica gerada pelo homem, pelas grandes usinas, em movimento. Né? Então, a corrente elétrica é a energia elétrica em movimento. Ok? E vamos falar o seguinte. Então, nós temos a corrente elétrica, assim como a eletricidade e como a energia elétrica, são o quê? Cargas elétricas negativas, ou seja, os elétrons, né, que são os principais responsáveis da movimentação. Eles se movem. E aí nós temos, através do condutor elétrico, igual já falei para vocês, e através do condutor elétrico, nós temos a sua movimentação através do quê? A diferença de potencial, né? O elétron, que é o negativo, vai estar superior em relação ao próton, que é o positivo, causando a movimentação. Né? Graças a isso, nós temos a corrente elétrica que chega em nossas casas, né? Em nossas vidas. Aí. Então, normalmente o condutor é feito de um material metálico, que eu falei com vocês, né? E que, por sua vez, ele possui já uma quantidade maior de elétrons livres. Isso aí já causa a desigualdade, né? Já desestabiliza, já gerando a movimentação. Beleza? Então, as cargas elétricas se movem, né, através do condutor. E isso, nós temos a corrente elétrica. Muito bom. Aprofundando agora sobre corrente elétrica, esse assunto que nós vamos aprofundar é de extrema importância para nós, em nossa profissão. Tá? Existem dois tipos de corrente elétrica. Tá? A corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. Tá? Por que nós precisamos conhecer as duas? A corrente alternada é o que nós estamos falando até o momento. Tá, gente? Nós falamos da eletricidade, que é algo natural. Falamos da geração de energia elétrica, que é uma grande quantidade de eletricidade, né? Aí, essa geração de energia elétrica em grande quantidade e a distribuição dela de forma de corrente elétrica, isso aí nós estamos falando dessa aqui, ó, que é a corrente alternada. Tá bom? Então, até o momento, nós falamos foi dela, da corrente alternada. A partir do momento que gerou lá nas usinas, grande quantidade, distribuiu para o mundo, é a corrente alternada. Essa que chega em nossas tomadas aí de 110, 220, corrente alternada. Beleza? Aqui nós utilizamos, e até então, para quem não conhece do assunto, vai ser novidade. Só que mesmo sendo novidade para vocês, vocês já utilizam ela. Tá? Quem utiliza computador e celular aí já utiliza ela já. É justamente quem? A corrente elétrica contínua. Tá? Então ela é uma corrente específica. Tá? É específica para quê? Para quem? Ela é específica, só um minutinho, gente, deixa eu ver aqui. A gente chegou agora, não? Já estava na sala. O Lucas. Então, como falei com vocês, ela é uma corrente específica. Tá? Por que ela é específica? Porque os componentes eletrônicos, tá? Os componentes eletrônicos, tudo que é baseado na eletrônica, utiliza da corrente contínua. Ok? Corrente alternada
ela não é boa para componentes eletrônicos. A corrente alternada, ela certamente iria danificar e não teria como funcionar os equipamentos. Depois nós vamos, aos poucos, agora entendendo o porquê, né? Mas, a princípio, a grosso modo, é isso. Corrente alternada é aquela que foi gerada pelas geradoras de energia elétrica, é aquela que vira corrente elétrica e chega em nossas casas, 110, 220. Essa é a corrente alternada, está muito intensa em nossas vidas. E a corrente elétrica contínua é aquela que é específica, né? No nosso caso, nós vamos precisar dela para os componentes eletrônicos, tá? A eletrônica não consegue trabalhar com corrente alternada, ela precisa da corrente contínua. Aí é aí que entra em nossas vidas, né? A corrente contínua. Quando a gente utiliza um computador, quando a gente utiliza um celular, tudo que é eletrônica, tá? Tudo que existe eletrônica, ela utiliza da corrente contínua. Ok? E agora, passo a passo, nós vamos esclarecendo um pouco mais. Só que ambas têm a mesma finalidade, tá? Movimentação de cargas elétricas. Então, isso daí não é a diferença delas, não. Tá? A diferença delas vai vir agora. A princípio, esse gráfico já começa a mostrar um pouco da diferença delas. A corrente contínua, ela tem o quê? Uma movimentação dos elétrons, né? Uma movimentação da sua tensão de forma contínua. Como assim contínua? Ela tem um valor fixo, tá, gente? Ela não alterna, valor fixo. Já a corrente alternada, ela, desde quando ela é gerada até chegar em nossas casas, e é a natureza dela, o normal dela, né? Ela tem o quê? Ela tem um ciclo, né? Uma movimentação dela diferente, onde ela fica alternando do positivo, do pico, o máximo positivo, o máximo negativo, e sempre passando pelo neutro, né? Pelo valor zero. Então ela fica oscilando. Então a sua movimentação é baseada nisso. Ela fica no condutor se movimentando, se alternando. Positivo, zero, negativo, positivo, zero, negativo, positivo, zero, negativo, fazendo esse movimento que vocês estão vendo aí. Tá? Isso aí chama-se ciclos. Tá? Esses ciclos que a corrente alternada repete a todo instante. Tá? Beleza? Depois nós vamos aprender um pouquinho mais à frente aí que isso existe um nome. Tá? Essa movimentação, esses ciclos da corrente elétrica, existe um nome chamado para isso e é medido também. Tá bom? Depois, mais para frente, vamos entrar nesse detalhe. Beleza? Então, a princípio é isso. A corrente contínua, ela é uma corrente com valor fixo, direto. Não tem alternância, não altera. Já a corrente alternada, ela fica variando. Ela tem a sua movimentação alternando entre positivo, zero, negativo, zero. Ela vai se movimentando dessa forma. Ok? Quem quiser fazer alguma pergunta, só chamar aí, tá, gente? No chat ou no microfone. Bom, então nós sabemos já a primeira diferença da corrente contínua e da corrente alternada. Que nós temos o símbolo e a sigla. O símbolo e a sigla. Depois eu vou destacar um pouquinho mais. A princípio é só isso aqui. Tá? Mais para frente aí nós vamos saber o porquê dessas letras. Então nós temos aqui a corrente alternada, o símbolo segue o que eu expliquei agora para vocês, né? Essa alternância. Beleza? E a corrente contínua, é a mesma coisa, ó, símbolo de que ela está direta, né? Contínua. Certo? Então nós temos aqui, ó, corrente contínua, sigla DC e corrente alternada, sigla AC. Tá?
Então, são duas formas distintas, relacionadas à forma como os elétrons, né, e outros portadores de carga, né, se movem no interior dos condutores. Então, até agora, nós só aprendemos a diferença de como que elas se movem dentro dos condutores, né? Enquanto na corrente contínua os elétrons se movem em um único sentido, na corrente alternada o sentido é alterado de maneira periódica, né, sem parar. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora, destacar a corrente contínua, DC, corrente contínua. Okay? Aqui, ó, outro ponto importante. Aonde que existe, como que vem a existir a corrente contínua, né? Ela é produzida, tá, gente? Ela é produzida a partir de quem? A partir da corrente alternada. Então, a gente precisa da corrente alternada, lógico, e a partir dela, nós vamos utilizar componentes que estão aí, ó, diodos, componentes que simplesmente eles não geram a corrente contínua, eles recebem a corrente alternada e eles deixam passar a corrente num único sentido. Eles tiram essa movimentação de carga positiva ou negativa, deixa passar somente uma delas, ou é negativo ou é positivo, né? No caso, normalmente vai ser a negativa. Vai deixar passar, fluir somente a negativa no único sentido e no único valor. Tá? E eles que são responsáveis por isso. É como se fosse um filtro, né? Ele filtra e modifica a maneira de que a corrente ultrapassa ali. Tá? Essa é a explicação básica para essa mudança de corrente. Beleza? Aqui está escrito aqui, ó. Ou seja, retificar a corrente alternada. Ele simplesmente faz isso. Ele vai selecionar apenas um de seus sentidos. Tá? Isso pode ser feito por meio de um circuito utilizado que é o quê? Diodo. Eu acabei de falar com vocês. Eles são chamados de semicondutores devido a isso, né? Eles não são condutores, eles são semicondutores. Ou seja, deixa passar no único sentido. Tá? Que só admite a passagem da corrente em um sentido. Beleza. Diodos. E corrente alternada. A corrente alternada, por sua vez, é um módulo variável. Como nós falamos, né? Tem essa variação, né? Positivo ou negativo. E seu módulo muda com o tempo, né? Esse tempo aí, gente, no slide está escrito que ela modifica, né, o seu módulo positivo e negativo, igual eu expliquei para vocês, com o tempo. Sabe qual que é esse tempo, gente? 1 segundo. 1 segundo é o tempo medido. Só que também não é 1 segundo. Em 1 segundo, ele repete essa mudança aí que eu expliquei para vocês em torno de 50 a 60 vezes no único segundo. Olha só para vocês verem como que é uma grande quantidade de alternância, né? No tipo de corrente, os elétrons realizam um movimento oscilatório, né, em torno da mesma posição. Vocês estão vendo aqui no desenho. Tá? E por isso não se propagam ao longo do condutor. Ok? Agora sim. Opa. Ah, tá. Aqui está a explicação, tá, gente? Antes de falar sobre o texto, vamos dar uma explicação aqui para vocês, porque isso daqui é importante vocês saberem, porque nos aparelhos de medições, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Só um minutinho.
Só um minutinho. Aqui. Bom, vou tentar mostrar para vocês. Vocês perceberam? Isso aqui é um multímetro. A gente vai usar bastante para as aulas de medições. Tá? A gente consegue medir corrente, alternada, contínua. A gente consegue medir outros valores de outras grandezas relacionadas a eletrônica, aos componentes eletrônicos. Tá? A gente vai aprender cada item aí, cada opção a ser utilizado o multímetro. Tá? A princípio, eu quero mostrar para vocês isso aqui. Ó. Vocês vão olhar aqui, ó. Aqui, ó. DCV. Do lado de lá, ó. ACV. Ok? O que significa isso? Significa que não vem escrito, né? Não vem escrito no aparelho qual que é a corrente contínua e qual que é a corrente alternada, né? Então a gente tem que saber através do que, gente? Através dessa sigla, tá? Que é o ACV e o DCV, e na verdade o V é só o nome da medida, né? Que é o volts. Então o que a gente tem que memorizar mesmo é o DC ou AC, tá? Deixa eu só voltar no slide aqui. Então, o que a gente tem que memorizar é isso, porque às vezes a gente vai pegar um aparelho e vai esquecer, né? O AC e o DC. O que significa? É a corrente, mas qual que é a corrente? Qual que é qual? Ok? Então é isso aí que nós temos que, a princípio, memorizar. Vou voltar o slide. Opa. Eita. Dificuldade, viu? Estou apanhando aqui. Vamos lá. Agora sim. Depois de quase meia hora, né, gente? Bom, então o que acontece agora? Agora eu quero falar com vocês é o seguinte. O Eduardo está falando que o áudio está falhando, é isso mesmo? Está dando para ouvir? Está falhando? Como que está aí? Deve ter sido uma oscilação aí na internet, né? Na conexão. Está dando para ouvir? Então, beleza. Então, o que acontece? O que eu mostrei para vocês aí, né, do multímetro, é o que nós temos que memorizar, porque vai ter alguns aparelhos que vocês vão ter o símbolo. Então, nós temos que saber que esse símbolo simboliza a corrente contínua. E tem alguns aparelhos, igual que eu mostrei agora aqui, que vai estar isso aqui, ó, que é no inglês, tá, gente? Corrente contínua, no inglês é isso aqui, ó. Por isso que no aparelho está como DC. É corrente direta, direct current. Corrente direta. Tá explicado por que é DC, a corrente contínua. Ok?
Isso aí que a gente tem que memorizar. DC é corrente contínua e esse é o símbolo. Beleza? Principais vantagens da corrente contínua. A sua maior eficiência em circuitos de baixa tensão. Não é nem questão de maior eficiência, né? É a necessidade, tá? Ou seja, é outra explicação que acontece, gente. Isso aí a gente vai esclarecendo tudo, né? Então, nós sabemos que a corrente alternada vem lá das usinas, chega em nossas casas, 110 ou 220. Quando entra nesses aparelhos que eu falei para vocês, eletrônicos, baseado na eletrônica, eles têm que, através desse camarada aqui, ser filtrada, né, retificada, ou seja, vai deixar passar somente fixa. Então, de 110, 220, e aquela alternância de positivo e negativo, vai deixar passar, por exemplo, só o negativo, e de 110, 220 vai passar no máximo 20 volts. Então, é outra explicação. Todo componente eletrônico, eles precisam de tensões baixas. Então, 110, 220 vai arrebentar com eles, vai estourar, vai queimar tudo. Então, os componentes eletrônicos, eles não trabalham com tensões altas. Tá? Então, o diodo, além de ele modificar a direção, né, deixar fixo o valor, uma direção fixa, ele vai abaixar a tensão também. Então, essa é a corrente contínua. Ela tem a direção fixa com valor baixo. Essa é a diferença em relação à alternada, que são valores de tensões muito mais altos e que as cargas ficam oscilando, positivo e negativo. Tá? Então, aí é uma explicação, sim, praticamente completa agora para vocês. Beleza? Vamos lá, continuando. Então, nos aparelhos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, veículos híbridos, antenas de televisão, rádio, celular, tudo isso aí, né? Utiliza da corrente contínua, ou seja, baixas tensões e direção fixa, corrente direta, beleza? Uma das desvantagens desse tipo de corrente é que a sua tensão não pode ser alterada. Então é um valor fixo. Entrou 20 volts direto, sem alternância e sem modificar a sua tensão também. É um valor fixo. Mesmo que eu pense assim, mas existem transformadores de tensão para a corrente contínua, não dá certo, não funciona. Beleza? Então aí está explicado sobre a corrente contínua. Agora, a corrente alternada. A corrente alternada, né, como sua vantagem, possibilita baixar ou aumentar à vontade, né, a tensão elétrica. Por meio de quem? Aí sim, por meio dos transformadores. Então a gente tem transformadores justamente para isso. Tem transformador nos centros geradores, tem transformador nos distribuidores de energia elétrica, né? Nas concessionárias, como a CEMIG, nos postes, nossas casas a gente pode usar transformadores. Então, a corrente alternada pode fazer isso à vontade. Beleza? E a sua transmissão é com alta potência, muito mais alta do que a tensão da contínua, né? Acabamos de ver isso. E mais econômica, né? Isso aí já não é do meu conhecimento, mas devido à fonte que foi retirada dessa informação, explica que ficaria muito mais caro a gente fazer, por exemplo, uma geração de corrente contínua, uma distribuição, né? Igual é feito com a corrente alternada. Não seria viável, né? Ok? E também oferece, a corrente alternada, ela oferece muito menor, né? Muito menor a perda de energia do que a corrente contínua. Então tem essas vantagens, né? A corrente alternada. Beleza? Porém, né? Esse aqui é o nosso detalhe principal da nossa profissão. Que a corrente alternada, ela não se dá bem, tá?
Ela não se dá bem com quem? Com os circuitos eletrônicos. Circuitos eletrônicos precisa de uma corrente específica, com tensão baixa e valor fixo. É o caso da contínua. Beleza? Esclarecido, gente? Ficou bem claro para vocês aí, então, a diferença? O que vai ser a importância das duas correntes para a vida da gente, né? E isso aqui também, ó. O símbolo e a sigla. E aqui, ó, alternate, isso aqui eu não sei nem falar direito, não. Sou muito bom de inglês. Current. Significa o quê? Significa a mesma coisa que é para nós, corrente alternada, né? Só que a sigla ela é trocada a posição, né? No inglês temos essa troca. Então é corrente alternada. Ok? O significado do AC. E aqui, só para concluir o nosso assunto de hoje, aparelhos que funcionam com corrente contínua, já falamos, né? As pilhas e baterias, a corrente que tem armazenada dentro dela são contínuas, tá? Circuitos de baixa tensão, ou seja, baseados na eletrônica, né? Como carregadores de celulares, computadores, lâmpadas, aquele filamento interno dela. São alguns dos exemplos, né? E relação à corrente alternada, os distribuidores de energia elétrica, que são as CEMIGs da vida aí, né? Tomadas residenciais, nossa, tudo corrente alternada. O que mais que podemos destacar? Motores. Isso aqui é interessante, tá? Por que é interessante? Liquidificador, batedeira, máquina de lavar, ventiladores, etc. Tudo que possui motor utiliza corrente alternada porque precisa de uma potência maior, né? Uma tensão mais alta. E podemos destacar, só como exemplo, uma máquina de lavar. A máquina de lavar tem um painel digital, que a gente digita as funções. E aonde tem um painel digital, tem uma eletrônica por trás e tem o quê? Corrente contínua. Mas ela também tem um motor. Isso significa que ela vai necessitar o quê? Das duas correntes. Exatamente, das duas correntes. Na parte digital, na parte eletrônica, ela utiliza a contínua e nas funções do motor, né, ela vai usar a corrente alternada porque ela precisa de tensões mais altas. Beleza? Gente, não é possível que ninguém tenha dúvida aí, não, né? Nós acabamos o assunto aqui, ninguém ficou dúvida nenhuma? Nenhuma pergunta? Posso passar uma prova agora de 200 questões aí, que vocês vão responder todas? Como que tá aí? Deu para entender? Todo mundo tranquilo? Eu tô pensando, sei lá, mano, tipo, já tá acontecendo várias fitas, eu tô pensando em, tipo, largar o funk e virar sertanejo. Quem que abriu o microfone aí? Foi eu. É Pra o mim tá quem? tudo tranquilo. Lucas. Então, Lucas, beleza, então. Então, é assim, essa parte é bem tranquila mesmo, né? Mas esclarece muita coisa para a gente, né? Com certeza. A parte de eletricidade, energia elétrica e a parte das correntes, né? E da eletrônica. Isso aí é um princípio já para vocês já terem uma base aí. Então, nós Eu vamos... cheguei, Hã? eu cheguei até a levantar a mão às vezes aí, mas você não viu. Mas no final Ah, você acabou respondendo as minhas perguntas. ainda bem, né? Porque a mão tá difícil de enxergar. Mas beleza. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem mais, então, gente, pode perguntar aí à vontade, tá? Outra coisa, então, nós vamos encerrar por aqui hoje. Devo fazer um formulário sobre essa aula, tá? O Gessé bateu palma ou levantou a mão? Estou enxergando uma palminha. Então, olha só. Agradeço a presença de todos aí, né? Não deixe de responder os formulários, tá, gente? Os formulários é muito importante para a presença de vocês, para a participação aí dos eventos que o Sebrae faz, né? Faz diversos eventos aí de promoções para vocês participarem, sempre com a presença do aluno
sempre, né? Estamos sempre presentes. Beleza? Então eu desejo um ótimo final de semana a todos aí, uma ótima semana. Responda os formulários e na próxima aula, então, no próximo encontro, a gente continua da onde nós paramos aqui, né? E lembrando vocês, essa foi a primeira aula da matéria mesmo, que nós vamos rever na aula presencial, tá? Não se preocupar não, que isso aqui é só um reforço para a gente já ir exercitando, tá? E outra coisa que está tendo muito comentário aí de que está bem próximo, tá, gente? Está bem próximo ainda esse mês, o mais tardar na primeira quinzena do mês de setembro. A gente voltar aí para presencial e colocar na prática nosso curso aí. Beleza? Então, um grande abraço a todos aí, um bom final de semana, viu, gente? Valeu aí. Vou mandar no grupo as 2 partes da aula gravada, tá? Quem quiser assistir novamente aí para responder os formulários. Um abraço.